Nesta semana, o assunto mais votado no quadro Você Quer Saber foram as mudanças na lei seca que estão sendo propostas pelos parlamentares e também pelo governo federal. Antes de falarmos deste assunto, vamos mostrar como a lei seca vem sendo aplicada no Maranhão, Janaína. É importante mostrar isso, né? Nós começamos informando que só na região tocantina, 47 motoristas já foram autuados por dirigirem embriagados ao volante. Agora, um projeto de lei que tramita no Congresso quer tornar a lei seca mais rígida para os infratores. Vamos falar então ao vivo com a Mônica Brandão, ela está em Imperatriz e vai nos dar esses detalhes. Janaína, vamos conversar então com a Mônica? Mônica Brandão, bom dia. É nesse período que acontecem as infrações, não é isso, Mônica? É isso sim, Soares. Bom dia para você, bom dia, Janaína, e bom dia a você que nos acompanha em todo o estado. Nos feriados prolongados, muitos motoristas insistem em desrespeitar a lei seca. Para combater esse tipo de crime, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização e o uso do bafômetro nas rodovias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em janeiro e fevereiro do ano passado, 47 motoristas foram autuados por dirigir embriagados. Nos 2 primeiros meses de 2012, os números são parecidos. 46 motoristas também foram autuados pelo mesmo motivo. Diante desses números, a Polícia Rodoviária Federal decidiu combater os casos de embriaguez ao volante e de ultrapassagens em locais proibidos. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o novo projeto de lei que vai tornar mais rigorosa a lei seca. Ela vai mexer no bolso do motorista. A multa para motoristas embriagados vai dobrar de R$ 917,70 para R$ 1.915,40. Além da multa, o motorista que dirige bêbado está sujeito à suspensão do direito de dirigir por 1 ano e retenção do veículo, além de responder na esfera criminal, com pena que varia de 6 meses a 2 anos de prisão. Segundo um balanço da PRF, no ano passado foi feito um teste de bafômetro a cada 45 minutos no Maranhão, totalizando quase 700 análises sobre o estado de sobriedade dos motoristas. Outra situação que merece atenção é o período de restrição para veículos de grande porte com ou sem carga, que serão proibidos trafegar nos horários de maior movimento. O motorista que desrespeitar a restrição pagará multa de R$ 85,13, mais 4 pontos na carteira. Além disso, o veículo será retido até o término do período de proibição. E já estamos aparelhados com pelo menos 2 etilômetros em cada posto para fiscalizarmos de forma massiva a alcoolemia, sem esquecer de velocidade excessiva e de ultrapassagem proibidas também, que são os principais fatores de acidentes mais graves. A Polícia Militar em Caxias promete muito nesse feriado da Semana Santa, viu? Vai fiscalizar o cumprimento da lei seca durante o feriado. O consumo de álcool é observado em 90% dos acidentes de trânsito registrados na cidade. Para alguns motoristas, a atitude de se recusar a fazer o teste do bafômetro é confissão de culpa. Com certeza ele está errado, aí a prova é ideal que ele está errado, com certeza. Se o pessoal se conscientizasse, não dirigir sem beber, com certeza os acidentes iam diminuir, acho que 80% a 90%. A Polícia Militar de Caxias possui um etilômetro. Os policiais militares estão nas ruas realizando a fiscalização do feriado da Semana Santa. E a preocupação com o consumo de bebida alcoólica por quem vai dirigir é grande. Esse feriadão da Semana Santa, nós estamos com as ações redobradas justamente para evitar que ocorra acidentes de trânsito com esse uso excessivo de bebida alcoólica. Inclusive, nós vamos utilizar o nosso etilômetro a fim de que possamos dar mais embasamento legal nas nossas operações. Segundo o comandante da PM, em situações críticas, mesmo se recusando a fazer o teste, o motorista vai ser conduzido ao distrito policial. Nós conduzimos para a delegacia e lá o delegado, verificando a situação, deverá fazer o procedimento normal. De acordo com a direção do SAMU de Caxias, em 90% dos acidentes atendidos pelo serviço, a vítima ou causador do acidente estão embriagados. Sempre há uma participação do álcool nesse momento. A gente, inclusive, recomenda sempre. Feriado prolongado, vai para o interior, vai para o sítio, vai para a fazenda, evite o consumo da bebida alcoólica.
até nos pequenos deslocamentos. E priorize o uso do capacete. Não faça isso porque é lei, porque é obrigatório, não. Faça isso para salvar a sua vida, faça isso pela sua família, por você, pelos seus filhos. Isso mesmo. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo federal e o Congresso Nacional discutem mudar a lei seca para incluir outras provas de embriaguez, além do uso do bafômetro e do exame de sangue. Segundo o ministro, o assunto ganhou urgência depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou outros tipos de prova, como exame clínico e depoimento de testemunhas, para comprovar que o motorista ingeriu o álcool. Veja agora detalhes do que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. O projeto em tramitação na Câmara dos Deputados torna mais rígida a lei seca e prevê também aumento da multa para quem dirige sob efeito de álcool. O valor, hoje estipulado em R$ 957,70, passaria para R$ 1.915,40. Além da multa, o motorista que dirige bêbado está sujeito à suspensão do direito de dirigir por 1 ano e à retenção do veículo, além de responder por crime com pena que varia de 6 meses a 2 anos de prisão. Pela proposta, podem ser incluídas outras formas de provar a embriaguez ao volante, além do bafômetro e do exame de sangue. O projeto admite como prova exame clínico, perícia, imagens e relato de testemunhas. Outra novidade é a maior participação do Conselho Nacional de Trânsito, que passaria a regulamentar os testes para verificar se o motorista está sob o efeito de qualquer substância psicoativa. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a proibição de se dirigir sob efeito dessas substâncias, mas não trata da fiscalização. O projeto de lei deverá ser votado na próxima semana. E para falar sobre as possíveis mudanças na lei seca, convidamos o advogado João Batista Ericeira e também o engenheiro e conselheiro estadual de trânsito Francisco Soares. Bom dia. Bom dia. Temos aqui uma primeira pergunta que eu vou fazer então para o doutor João Batista Ericeira, da telespectadora Ana Clara, ela que mora no Jardim São Cristóvão. Por que existe esse índice de tolerância se o Código de Trânsito brasileiro estabelece alcoolemia zero? Olha, o Código de Trânsito foi reformado pela lei chamada Lei Seca, né? Que estabelece percentuais de álcool, né? Que a partir deles são tomadas sanções administrativas e penais. Agora, a discussão surgiu em função de uma decisão do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que, aliás, por uma questão constitucional, né, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você não pode ser obrigado a fazer o exame do bafômetro. Não pode produzir prova, porque isso é da Constituição. Agora, o que é preciso é corrigir a lei, e o Congresso Nacional está cuidando disso, essa lei seca, porque ela, na verdade, é muito severa, ela não estabelece critérios de proporcionalidade. Porque uma coisa é você ter a sanção administrativa, que implica na multa, na apreensão da carteira ou na suspensão do direito de dirigir. Outra é a questão penal, em que você pode ser acusado e condenado por um crime culposo. Como é que vamos sair dessa situação? Eu acho que o legislador acertará se adotar nessa reforma do Congresso, se adotar outras provas além do bafômetro. Prova testemunhal, o vídeo, às vezes a gente vê na televisão a pessoa visivelmente alcoolizada, mas se recusa a fazer o exame. Por que não adotar um vídeo como prova? O processo moderno tem que adotar novas formas de produção de provas, né? Inclusive essa, o testemunho do guarda de trânsito, ou de outros testemunhos, o vídeo, né? O fato é que a impunidade não pode continuar, né? Olha, a Maria Penha Silva da Coab pergunta em qual situação o motorista pode ser preso. Doutor Francisco. Bom, afirma
se ele fizer o exame do etilômetro, que é usualmente que o agente vai abordar o condutor, não é? Qualquer nível acima de 6 decigramas por litro, né, ele seria. Mas esse índice, quando você transforma para etilômetro, ele muda. Ele é um valor de 3 décimos de miligrama por litro de ar. Então, atingiu esse índice, ele automaticamente seria aberto um inquérito penal contra ele, né? O problema é que ele não é obrigado a fazer a prova do etilômetro. Então, o que a gente tem visto aí é que quase todos esses processos, eles ficaram, desde 2010, ficaram suspensos, esperando uma decisão do STJ, que agora se manifestou, não é? Como já falou aqui o nosso colega, de forma que ninguém é obrigado a produzir. Então, a lei seca entrou num ponto que ou ela é reformulada ou os agentes de trânsito vão ser sério problema para poder dar continuidade à abertura desses procedimentos aí penais, né? Temos uma pergunta, inclusive, gostaria que o senhor respondesse, da Cristina Guimarães, da Liberdade. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber o seguinte: há possibilidade de o bafômetro errar na medição? O nível de tolerância dele é de 2 decigramas por litro, né? Então, essa medida de tolerância, até 2 não haveria que ser lavrado nada, né? Porque é a tolerância do aparelho. Doutora, o Antônio Augusto do Vinhais, ele pede que comente, existe alguma brecha na lei seca, o senhor até comentou um pouco agora há pouco, existe alguma brecha na lei seca que possa beneficiar o condutor infrator? Olha, a lei, ela se propôs a ser draconiana e na prática ela terminou sendo muito aberta, muito frouxa, porque, como nós frisamos anteriormente, essa produção de provas ela é questionável do ponto de vista da constitucionalidade. A lei até está sendo arguída de inconstitucional, né, porque ela tem elementos que não são toleráveis do ponto de vista do sistema constitucional brasileiro. Agora, o que fazer? O que nós temos que adotar é um critério de proporcionalidade. O nosso colega Soares, aqui do Conselho de Trânsito, não é seu parente, né, Soares? Exatamente. Ele falava há pouco da questão da dosagem, não é, que o etilômetro, o bafômetro, vai medir. Essa dosagem que ele se referiu corresponde a 2 chopes. 2 chopes a gente toma numa churrascaria e depois vai ser penalizado por ter tomado 2 chopes. O que é preciso é, em cada caso, verificar, por exemplo, se a pessoa está numa situação chamada de direção perigosa, né, em que há uma potencialidade de risco enorme, né, de provocar vários acidentes em que a pessoa própria pode ser vítima e vitimar terceiros, né? Doutor Icera, isso aí só se pode ver em cada caso, porque também, eu volto a dizer, o etilômetro, Soares, ele pode estar com defeito. Essa que é a verdade. É uma máquina, né? Como toda máquina está sujeita a falhas. uma pergunta aqui do Zé Francisco, morador do Anil. Os policiais podem obrigar o motorista a realizar exames de sangue caso não exista bafômetro no posto? Não exista bafômetro? É o chamado exame clínico. Não pode obrigar. Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio. Esse é preceito constitucional. Aí, às vezes, as pessoas acham que os tribunais brasileiros estão sofrendo de autismo jurídico, não é? Que seria o quê? Uma posição de estar completamente fora da realidade. Mas não é isso, não. Às vezes o jurídico sustenta uma tese que é em benefício não só da segurança jurídica, mas em benefício da justiça. Da justiça. O que é preciso é, nesse caso, assegurar que em cada caso, outras provas possam corroborar para incriminar os responsáveis por direção perigosa. É preciso, sem dúvida, uma complementação aí na lei, né? Um ajuste mesmo. Com certeza, a lei precisa ser mudada imediatamente. Doutor Soares, o Marcos de Assis, do Renascença, pede que o senhor também comente sobre as concentrações que definem a infração e o crime. O senhor comentava ainda há pouco também. Pois sim, tudo que tiver dentro do nível de tolerância do equipamento, não é lavrado o auto. Por exemplo,
Se o agente estiver usando o bafômetro, que é o etilômetro, o que nós vamos medir é a quantidade de álcool por litro de ar. E aí a tolerância do aparelho é de 1/10 de miligrama. Se ele estiver usando o exame de sangue, que é mais difícil, você tem um posto, né? Essa concentração já seria de 2 decigramas por litro de sangue. Acima de 6 decigramas por exame de sangue e acima de 0,3 de miligrama por etilômetro, já se configura dosagem de álcool que vai ensejar a abertura de um processo penal, caso o condutor, né, aceite fazer os exames. Ok, muito obrigada pela presença dos dois aqui, os esclarecimentos.